tem novidades importantes de mercado, incluindo o futuro do volante Alan, que não deve ficar no Botafogo. Será que ele pode pintar no Vasco? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Alejandro, centroavante e artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado em gols com o Yuri Alberto, 14 gols para cada um desses atletas. Quero contar para vocês sobre o futuro do Alejandro. Primeiro é importante lembrar que ele tem os direitos econômicos presos ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vitória até dezembro. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, já me contou que procurou o Red Bull Bragantino para tentar a extensão desse contrato de empréstimo, mas a tendência é que o Red Bull Bragantino venda o jogador, que está supervalorizado, 24 anos de idade, temporada de 51 jogos, 20 gols e 7 assistências. E a chance de o Red Bull Bragantino recuperar o investimento feito na contratação do atleta, que havia despontado muito bem no Atlético Mineiro, mas que nunca havia conseguido se confirmar como um atleta profissional. Importante lembrar que ele já foi especulado entre outros clubes no Corinthians e do Flamengo, mas o Red Bull Bragantino assegura que não há nada nesse sentido. A pedida do time de Bragança Paulista ao Vitória para a venda do atleta é de 5 milhões de euros. Vitória alega não ter capacidade para fazer esse investimento e tenta convencer o Red Bull Bragantino a encontrar um outro tipo de acordo. Só para arrematar, é importante lembrar a excelente fase do Alejandro. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Se a gente aumentar um pouquinho essa amostra, nas últimas 13 partidas ele marcou gols em 10 jogos. Só não fez contra Vasco, Internacional e Criciúma. Tem boa chance de se tornar o artilheiro isolado do Brasileirão, especialmente se o Yuri Alberto não marcar gols contra o Grêmio. Bora falar agora sobre o volante Alan, um dos reforços mais importantes na teoria do Botafogo, mas a prática é bem diferente. Jogador de 33 anos de idade, com passagens por Napoli, Everton, entre outros, não conseguiu decolar. Foram só 12 aparições com uma assistência dos 12 jogos. O Alan só foi titular 2 vezes do Botafogo, a última delas no longínquo 11 de agosto. Até por isso existe uma chance real de o Alan não permanecer para o próximo ano, apesar de seu contrato só se encerrar em dezembro de 2026, quando ele decidiu voltar ao Brasil depois de bastante tempo. Ele imaginava ser titular ou peça preponderante, mas no Botafogo de Marlon Freitas e Gregory ele quase nunca é lembrado. Nos últimos 6 jogos, por exemplo, eu falei 5, mas nos últimos 6 jogos ele só atuou por 1 minuto na final da Libertadores da América contra o Galo. Só para completar, o Alan já se declarou em outro momento torcedor do Vasco. Chegou a ser especulado como possível reforço Cruz Maltino. Entrei em contato com o diretor do clube e perguntei se o Vasco procurou, se existe alguma chance. A resposta desse dirigente Cruz Maltino, abre aspas, hoje a possibilidade de o Alan pintar no Vasco é baixa. A gente já sabe que ele pode sair do Botafogo de fato, mas nem abrimos negociações. Fecha aspas. Eu já quero ir direto nesse assunto, falar sobre modelo de proposta preparado pelo Evangelos Marinax, o bilionário grego, que por conta de toda a movimentação na internet tem demonstrado aí o favorito do torcedor em adquirir a SAF Cruz Maltina, e o mesmo também está encantado, admirado com o que está acontecendo com a movimentação em relação à invasão nas redes sociais do Evangelos Marinax, tudo que aconteceu no último jogo também, a movimentação da torcida do lado de fora, bandeira da Grécia, enfim, há uma expectativa muito grande em torno dessa situação, e o modelo de proposta que o grego vem buscando apresentar é o seguinte: o empresário deseja incluir na oferta a reforma de São Januário e a modernização do CT Moacir Barbosa. A ideia é usar um modelo semelhante ao da proposta do Nottingham Forest, que ampliará o seu estádio para mais de 50 mil torcedores e modernizou o seu centro de treinamento com uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o objetivo do Marinax é facilitar também essa modernização de São Januário, facilitar a ampliação e a reforma do estádio, inclusive a modernização do CT Moacir Barbosa. O projeto é ambicioso, o projeto é milionário também, do investimento no CT, para utilizar tanto para a formação das categorias de base do futebol feminino, uma ampla estrutura e uma estrutura
qualificada para os jogadores também do time profissional. A gente sabe que quando um jogador de ponta ele vem para um clube, ele pensa em toda a estrutura, ele busca, né, o melhor lugar para poder trabalhar. Então isso, além de valorizar a marca, além de chamar a atenção para o cenário mundial, é importante também essa valorização e esse objetivo aí do Marinacks em relação à modernização do CT e a reforma e ampliação de São Januário. O Grego está encantado com o Vasco. A história do navegador se assemelha à de Marinacks. O seu pai e ele também, né, trabalham no ramo marítimo. Ele herdou do seu pai todas as empresas do ramo marítimo. Outra situação que chamou a atenção do europeu é a luta do gigante contra o preconceito racial e social, causa que Marinacks apoia fervorosamente. Inclusive, o Marinacks recebeu premiações, é um camarada ativo, né, em questões sociais, então é interessante demais, isso chama a atenção do Grego. Para finalizar, a paixão da torcida vascaína e a invasão nas redes sociais mexeram com o coração do magnata e seu filho Mitildes Marinacks. Vale ressaltar que nenhuma proposta oficial ainda chegou ao Vasco, mas existe o interesse do Grego e a proposta está sendo preparada de acordo com as informações, inclusive notícias apuradas pelos nossos amigos, faz um belíssimo trabalho nas apurações na torcida vascaína. Trouxe essa notícia sobre proposta do Evangelos Marinacks já sendo preparada. Essa semana, inclusive, um representante do empresário está no Brasil para poder ter reuniões, para poder apresentar essa proposta formal. A gente está de olho, a gente segue de olho em toda essa movimentação para trazer a atualização para você, torcedor cruzmaltino. E vamos aqui agora à grande notícia do dia. É um acordo que o Vasco fechou, isso também ajuda e contribui na valorização para a venda da Vasco SAF, porque o negócio é o seguinte: o Vasco fecha acordo para sanar questões de dívidas trabalhistas no clube. Segundo informações, que Pedrinho e o Carlos Amodeu estão próximos de formalizar o que pode ser considerado o melhor acordo do Brasil no que diz respeito a dívidas trabalhistas. Então a gente sabe, galera, a gente está hoje num vídeo trazendo alguns detalhes burocráticos, porque sabemos que o Vasco não envolve só futebol, né? Só compra e venda de jogadores, mudança de técnico. Há de fato essas informações de bastidores, porque o Vasco busca agora fazer esse acordo trabalhista. O processo é visto de forma positiva, especialmente no contexto da reestruturação do clube. O Vasco pretende demonstrar ao mercado seu compromisso e respeito pelos funcionários e ex-funcionários envolvidos no processo. E aí entra o sinal positivo. Além disso, a equalização das dívidas faz com que o clube passe a agregar ainda mais valor para a venda da SAF. Então, bom acordo, preocupação com quem já trabalhou no clube, com quem passa pelo clube e muitas das vezes tem essa dívida trabalhista, e o Vasco está buscando resolver, solucionar essa questão interna. É muito importante. Então, parabéns aí à atitude do Pedrinho e do Carlos Amodeu. Bom, vamos agora falar sobre o mercado da bola, uma apuração. Só frisando, galera, essa informação, a fonte foi dos nossos amigos Mário Coelho, o Lineker Beyond e o Edu do Vascanelas. Em comum acordo trouxe essa informação, grande notícia. Agora, uma apuração realizada ontem à noite pelo BTB Esportes, inclusive essa apuração realizamos depois ali do nosso vídeo da noite, justamente ali com o nosso amigo Eduardo Alves, do BTB Esportes, do portal. O Vasco ainda não foi comunicado oficialmente na transferência de Carlos Palácio ao Boca Juniors. O meia chileno teria a sua transferência firmada nesta sexta-feira, dia 6, e o clube argentino com o Boca Juniors e o Colo-Colo, né, por 24 milhões, totalizando 24 milhões de reais. O Vasco tem ali direito, aliás, 29 milhões de reais pela venda do jogador. O Vasco tem direito
a 15 milhões, já porque possui 50% do passe. Então o Vasco, que tem 50% do passe, agora aguarda essa notificação oficial pela a compra do Boca Juniors ao Colo-Colo. Galera, agora outra situação é sobre condição para a venda de Matheus Carvalho. O jogador foi muito valorizado nessa reta final do Brasileirão e o Vasco espera uma proposta de no mínimo 4 milhões de euros, equivalente a 25 milhões de reais, e o Vasco visa, vender o jogador para o futebol europeu. É claro que também alguns clubes da MLS têm interesse no Matheus Carvalho. O Necaxa do México tem conversas avançadas com o Cruzeiro para contratar Matheus Vital, e o Vasco possui 15% do passe do meia do Cruzeiro. Informação que veio do jornalista André Hernan. E para a gente finalizar aqui o nosso giro de notícias, também falar sobre o mercado da bola, sobre Canóbio. Informação que também veio da galera do NTCast e na torcida vascaíno. O Vasco tem interesse no atacante Canóbio. O Vasco vai nessa janela também buscar um centroavante, e o valor exigido pelo Atlético Paranaense para vender o jogador é cerca de 8 milhões de euros. Vale dizer que o clube paraense tem interesse de vender o atleta para o mercado internacional, mas em caso de rebaixamento, muita coisa pode mudar. E é claro que o Canóbio seria muito interessante para o Vasco. Acho que é uma oportunidade agora aproveitar, criar uma situação para poder trazer o jogador. É um bom nome aí, uma boa proposta. E claro que o Vasco vai ter concorrência, como tem pelo Isidro Pita, mas o mercado da bola já começa a esquentar e movimentar. A gente está de olho para trazer toda a notícia e informação para você, torcedor Cruz Maltino. Logo mais eu volto com informações sobre o treinamento, dia do Vasco, e também toda a movimentação para o jogo de amanhã, provável escalação e muito mais, e claro, todas as novidades do Gigante da Colina. É o BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações e deixa o like. Um abraço. Torcedor vascaíno, deixa sua opinião aí nos comentários sobre a possibilidade do Vasco talvez aí entrar na disputa para trazer Alejandro, jogador do Bragantino, que deve ser negociado aí neste final de temporada. Será que caberia no ataque do Vasco? Seria um importante jogador aí para o Vasco buscar no mercado para a próxima temporada. E também fala aí também sobre Canóbio, Será que o Vasco vai realmente contratar um jogador? É dito aí que o Vasco tem interesse na contratação do jogador e deve trazê-lo para a próxima temporada. Será que seria de bom aproveito Canóbio e Alejandro no ataque do Vasco para a próxima temporada? Reforçaria bem o ataque vascaíno. E também sobre o Evangelho Marinax, que está aí a todo vapor querendo ser o dono da SAF do Vasco. Ele sabe aí do interesse da torcida vascaína de que ele seja o dono da SAF do Vasco. Então eu quero a sua opinião aí nos comentários, valeu? Se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha esse vídeo a mais vascaíno.